Olá pessoal, hoje nós vamos aprender um pouco sobre plano cartesiano. Vejamos aqui o que é que a gente quer mostrar a vocês. A gente vai trabalhar com localização de coordenadas no plano cartesiano, ou seja, vamos aprender a localizar pontos no plano cartesiano. O que é um plano cartesiano? É um sistema de coordenadas desenvolvido por René Descartes. Esse sistema de coordenadas é formado por duas retas perpendiculares chamadas de eixos cartesianos. Como se faz um plano cartesiano? Vejamos. O plano cartesiano é formado por duas retas reais em que o ângulo entre elas é de 90 graus, ou seja, elas são perpendiculares entre si. Essas retas são chamadas de eixos. Assim, há o eixo horizontal, que é chamado de eixo das abscissas, e o eixo vertical, que é o eixo das ordenadas. Então, não faça confusão de ordenada, que são os valores do eixo vertical, com coordenada, que já é o conjunto dos valores de um ponto, tá? Vejamos aqui. Vejam só, são duas retas perpendiculares, aonde elas se cruzam a gente marca o valor 0, e aí todos os valores na horizontal são chamados de abscissas, onde a partir do 0, do encontro das retas para a direita, nós marcamos os valores positivos. Para a esquerda, marcamos os valores negativos. No eixo vertical, que são os eixos das ordenadas, para cima são os valores positivos, para baixo são os valores negativos. Tudo isso aqui é o que nós chamamos de plano cartesiano, tá? As retas perpendiculares dividem um plano em 4 regiões que são chamadas de quadrantes. Olha aqui. A gente imagina, talvez vocês estão vendo esse quadrado branco aqui. Pronto. O plano cartesiano divide, digamos, esse quadrado branco em 4 partes chamadas de quadrantes. Começando aqui, ó, nessa localização aqui, nesse quadradozinho menor, a gente tem o primeiro quadrante e aí andando no sentido anti-horário, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante, ok? Ponto em um plano cartesiano. Bom, vamos começar propriamente dito o que nos interessa. Saber marcar ponto, identificar os pontos em um plano cartesiano. Um ponto qualquer do plano cartesiano é indicado a partir de suas coordenadas, que são representadas por um par ordenado. Ou seja, um ponto é formado por um conjunto de 2 números que possuem uma ordem a ser seguida, que é uma coisa ordenada, é uma ordem a ser seguida, ordenada. A notação do par ordenado ou ponto é a seguinte, é isso aqui, ó. Sempre o ponto terá 2 valores, que a gente está chamando aqui de x e de y. Sempre o valor de x será o primeiro valor, sempre. E esse primeiro valor será para nós a abscissa, ou seja, os valores daquele eixo horizontal. E o y, que será sempre o segundo valor, vai ser o valor da ordenada, que é aquele eixo vertical. Por exemplo, aqui, ó, vocês estão vendo que a gente tem aqui o plano cartesiano, os eixos x e y, e ele aqui tem um ponto, ó. Esse ponto, ele tem o seu valor no eixo x, ou seja, ele tem a abscissa, que está representada aqui por xp, e tem o valor da sua ordenada, que é o valor no eixo vertical. Então, todo ponto ele vai ter um valor no eixo x e um valor no eixo y. E aí a gente representa o par ordenado sendo sempre
o valor de x e depois o valor de y. Por exemplo, vejamos aqui esse exemplo. Marque os pontos A, que tem o par ordenado é 2 e 3, ou seja, a abscissa do ponto A vale 2, a ordenada vale 3. O ponto B tem a sua abscissa menos 2 e a ordenada 5. O ponto C tem a sua abscissa menos 3 e a sua ordenada menos 2. E o ponto D tem a abscissa 1 e a ordenada menos 4. Ele quer que a gente marque esses pontos no plano cartesiano. Vamos fazer devagarinho, né? Veja bem, está aqui, ó, o plano cartesiano com seus pontos marcados. Então, quando eu quero marcar o ponto A, que tem o par ordenado 2, 3, eu teria que traçar uma reta passando pelo ponto 2, ó, aqui, ó, uma reta vertical e uma reta horizontal passando pelo ponto 3. Vê só, ficaria assim, ó, a abscissa é 2, tá aqui uma reta, ó, vertical, e a ordenada é 3. Aonde essas duas retas se encontrarem, a gente vai ter o ponto A. Então, o ponto A vai estar bem aqui, ó. Olha aqui, ó. Ponto A, que tem o seu valor nas abscissas 2 e o valor da ordenada 3. Ok? Vamos ver agora o ponto B. O ponto B tem a sua abscissa menos 2, portanto, a gente vai vir aqui, ó, a abscissa são os valores do eixo x, menos 2. Vou traçar uma reta vertical passando pelo valor menos 2. E a ordenada 5. A ordenada 5 é aqui em cima, ó, é aqui. Então, a ordenada 5, uma reta horizontal passando por ela. Observe, eu tenho aqui, ó, vamos ver aqui, ó, essa reta vertical está cortando essas duas retas horizontais, mas o ponto B vai estar na interseção da reta que passa por menos 2 e da reta que passa por 5. Ele vai estar aqui, o ponto B, ó. Então, o ponto B tem a abscissa menos 2 e a ordenada 5. Está aqui o ponto B. Vamos para o ponto C. O ponto C tem a abscissa menos 3, quer dizer, o valor de x menos 3, está aqui, ó, menos 3. E vai ter a ordenada, que é o valor de y, menos 2. Então, ó, menos 3, uma reta que passa por menos 3 e a reta que passa por menos 2. Aqui embaixo, ó, o y é menos 2. Aonde essas duas retas se encontrarem, a gente vai ter aqui o ponto C. Vocês vão ver que depois a gente vai limpar essa figura, vai ficar bem fácil. E o ponto D tem a abscissa 1 e tem a ordenada menos 4. Então, ó, uma reta que passa por 1 e a reta que passa por 4. Aonde elas se cruzarem, vai estar aqui, ó, o ponto D. Professor, não entendi nada, professor. Ó quanta reta tem aqui, que bagunça danada é essa? Vamos melhorar? A gente pode fazer apenas assim, ó. Quem é o ponto A? É o valor de x igual a 2, está aqui, e o valor de y igual a 3. Então, basta eu ligar de 2 até 3, ó. Só isso aqui, ó. De 2 até 3. Pronto, determinou o ponto A. Não precisa a gente fazer a reta até lá em cima, não. Aonde se cruzarem, a gente já para de traçar as retas. O ponto B, o x é menos 2 e o y é 5, ó. X é menos 2 e o y é 5. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Esse encontro das duas retas. Aqui, ó. Menos 2 e 5. Está aqui o ponto B. O ponto C, então o x é menos 3 e o y é menos 2. Vamos aqui, ó, aonde essas retas se encontrarem, ó, x menos 3 e o y menos 2. Está aqui o ponto C. E o ponto D, o x é 1 e o y é menos 4. Ó. 1 do x menos 4 do y. Vamos se encontrar aqui embaixo. Ó. Pronto, vai estar aqui o ponto D. Então melhorou, não está essa figura toda arriscada aí, ó. Tá vendo? A gente encontra facilmente esses pontos.
tá bom? É assim que a gente vai fazer a partir de agora. Vamos outro exemplo aqui. Determine os pontos dos vértices do triângulo abaixo. Veja, ele já dá o triângulo. Então, eu só tenho que identificar quais são os pontos desses 3 vértices aqui, ó. Só tem que identificar isso. Então, vejamos. Vamos chamar esse ponto aqui de ponto A. Esse ponto A, qual é o valor do par ordenado? Ou seja, qual é o valor de x para esse ponto e qual é o valor de y para esse ponto? É só traçar uma reta até o eixo x. Quando eu traço uma reta até o eixo x, vai aparecer aqui, ó, x igual a 5. Quando eu traço uma reta até o eixo y, eu encontro menos 4. Então, esse ponto é o valor de x, que é o primeiro valor, igual a 5, e o valor de y igual a 4. Então, aqui, ó, o ponto A é x igual a 5 e y igual a menos 4. O ponto B, que a gente chamou aqui, ponto B, trace uma reta até o eixo x, para achar o valor de x, e trace uma reta até o eixo y, para a gente achar o valor de y. Fazendo isso, ó, o ponto B, o valor de x é menos 3, e para o ponto B, o valor de y é 5. Então, a gente vai ter x igual a menos 3 e y igual a 5. São os valores para o par ordenado do ponto B. E o ponto C? Vamos lá. Traço uma reta até aqui, ó, para chegar no ponto X. Preste atenção, está por cima aqui, hein? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 é esse valor de x. E o valor de y, traço uma reta até o eixo y para poder localizar o valor de y. Então, ó, vamos localizar esses pontos. X é menos 5 e o y menos 1. Ok? Bem tranquilo aí? Vamos lá para mais um exemplo. Os pares ordenados A, menos 4, menos 3, B, menos 4, 6 e C, 5 e menos 3, são 3 dos vértices de um quadrado ABCD. Então, ele está dando, olha, se é um quadrado, ele tem 3 pontos. Tem um ponto A, tem um ponto B, o ponto C e o ponto D. Ele deu o valor de 3 pontos. Está pedindo para descobrir as coordenadas do ponto D. Então, ele deu o valor de 3 vértices, de 3 pontos, e quer que a gente descubra o ponto, o par ordenado do ponto D. Depois, quer que a gente calcule a área desse quadrado. Vamos lá. Estou colocando aqui, ó, ele deu os valores dos 3 pontos A, B e C, e nós vamos descobrir o par ordenado do ponto D, que é o x do ponto D e o y do ponto D. Vamos lá. Plano cartesiano desenhado. Vamos marcar esses 3 pontos A, B e C. Ponto A, o x é menos 4, está aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E o y é menos 3, está aqui para baixo. Então, ó, menos 3, aqui está o ponto A. O ponto B, o x é menos 4 e o y é 6, ele está para cima, ó. X menos 4 e o y 6, ele vai estar mais ou menos aqui, ó. Aí está o ponto B. O ponto C, o x é 5 e o y é menos 3, ó. O x é 5, o y está para baixo, ó, menos 3, vai estar aqui assim, ó. Ok? E quais são os valores do par ordenado do ponto D? Quem é o XD e o YD? Bom, é isso que ele quer descobrir. A gente precisa fechar o quadrado. Olha que o quadrado está quase desenhado. Olha aqui, ó. De A para B é um lado,
de A para C é outro. Eu só falta subir aqui, ó, para fechar o quadrado, ó. Olha o quadrado aqui, ó. Então, estão imaginando aqui o quadrado? Então, vamos lá. Para fechar o quadrado, ó, uma retinha aqui, ó, verde. Outra reta verde para cá. Agora vamos fechar o quadrado. Fechou o quadrado. Eu preciso saber agora qual é o par ordenado desse ponto aqui, ó, que é o que está faltando. Então, vamos marcar aqui ponto D. Para saber o par ordenado agora, é só você vir e colocar aqui, ó, no eixo X, qual é o valor? O valor de X para o ponto D, 5. E o valor de Y, 6. Então, descobrimos que o par ordenado que estava faltando é o X igual a 5 e o Y igual a 6. Legal? Questão interessante essa, não é? Muito bem, isso foi a letra A. Na letra B, ele pede para a gente calcular a área desse quadrado. Qual é a fórmula que a gente tem para calcular a área do quadrado? A gente pode usar assim, ó. A área do quadrado pode ser a base, que é esse lado todinho aqui, vezes a altura, ou, já que o quadrado tem todos os lados iguais, eu posso dizer que é L do lado vezes esse L, que também é o mesmo valor. Então fica L vezes L, que dá L ao quadrado, tanto faz. Então vamos lá. A área do quadrado, ó, é o lado ao quadrado. Quanto vale esse lado todo aqui, ó, daqui para cá? É só a gente contar. Contar assim, ó. Esse lado aqui começa onde? Não é em menos 4? De menos 4 até 5. De menos 4 até 5. Quanto vale essa reta toda, esse lado aqui todo? Quanto vale? Não sabe fazer não as contas? Vamos contar aqui, ó. De menos 4 para menos 3 já foi 1. 2, 3, até o 0, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, de menos 4 até 5, esse lado todo vale 9. Vamos repetir. Aqui está o 0, ó. Aqui onde as retas se cruzam é o 0. De menos 4 até 0, 4. De 0 até 5, 5. 4 mais 5, 9. Então, o lado vale 9. Então, para achar a área do quadrado, é só fazer 9 ao quadrado. E 9 ao quadrado é igual a 81. Eu botei aqui unidades ao quadrado, que pode ser centímetros quadrados, metro quadrado, pode ser qualquer unidade, desde que elevado ao quadrado. Ok? Muito bem. Vamos para um próximo exemplo. Aqui, ó. Os pares ordenados A, menos 2, 2, B, 4, 2, D, menos 2, menos 2 e C, 4, menos 2, são vértices do quadrilátero ABCD. Quadrilátero não necessariamente tem que ser um quadrado. Pode ser um retângulo, pode ser um paralelogramo. Quadrilátero é um polígono de 4 lados. Que tipo de quadrilátero é esse? Então aí a gente vai desenhar para saber se é um retângulo, se é um quadrado, se é um paralelogramo, um losango. Tudo isso são figuras de 4 lados. E depois ele pede quantas unidades tem o seu perímetro. O que é perímetro? É a soma de todos os lados. Tá? Então ele quer saber quanto vale o perímetro. Vamos lá. Então aqui os pontos desse quadrilátero. Vamos desenhar aqui o plano cartesiano e vamos marcar esses pontos aqui no plano cartesiano. Primeiro, ponto A, o x é menos 2, está aqui, e o y é 2, ó, para cima. Então, ó, vai para cima, menos 2 e 2, a gente identifica o ponto A aqui. O ponto B, o x é 4, está aqui, e o y é 2, vai subir, ó. 4 com 2, marcamos o ponto B. O ponto C, o x é menos 2 e o y também é menos 2. Então, ó, x menos 2 com y menos 2, marcamos aqui o ponto C.
E o ponto D, o x é 4 e o y é menos 2. Marcamos aqui o ponto D. Que figura deu essa daí? Vamos lá. Já estou contando aqui, ó, porque a gente vai precisar calcular o perímetro, né? Então, quanto vale esse lado aqui, ó? Esse lado todo? Vale de 2 até 0, 2. De 0 até menos 2, mais 2. É menos 2 porque está para baixo. Mas tem 2 mais 2. Então, esse lado todo aqui vale 4. Tá aí. E esse lado aqui todo? Ele vai de menos 2 até 0, já são 2. E de 0 até 4, 4. 2 mais 4, esse lado aqui, ó, vale 6 unidades. Então, a gente percebe aqui que essa figura é um retângulo, porque ele parece com um quadrado, mas não tem os lados iguais. Então, a gente tem aqui um retângulo, não é? Só para lembrar, um quadrado é um retângulo que tem os 4 lados iguais, tá bom? Nesse caso aqui, os lados são diferentes, portanto, é um retângulo. Agora vamos calcular o perímetro. Na matemática, o perímetro é representado por 2π. Tá? Então, não se assuste não, isso aqui é a representação do perímetro. Lembrando que é o perímetro, é a soma dos lados. Então, veja, esse lado aqui vale 4 unidades. Ele é exatamente igual a esse outro lado aqui, ó. Então, eu vou ter esse lado vertical igual a esse e esse lado horizontal aqui igual ao de cima. Então, eu tenho que somar, para calcular o perímetro, eu tenho que somar esses lados. 4 mais 6, mais 4 mais 6. Tá aqui, ó. 4 mais 6 unidades daqui. Aqui em cima também é mais 4. E esse último lado aqui, mais 6 unidades, que é igual a esse lado de baixo. Somando tudo, a gente vai ter que o perímetro vale 20 unidades, seja lá centímetros, metros, depende de como ele der o valor desses pontos aqui, ok? Pessoal, um abraço para vocês, a gente para por aqui.